Quero primeiramente agradecer a Deus por estar na presença do Senhor, por poder adorar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque só Ele que é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor e toda adoração. Não há lugar melhor do que estar na casa de Deus. A palavra de Deus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará presente. E eu creio que o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar, porque eu já pude sentir a presença de Deus através dos louvores, do testemunho. E eu louvo a Deus porque quando eu me coloquei de joelho, eu pedi para Deus para que eu não viesse sair da mesma forma em qual eu entrei, mas que eu viesse sair diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos que gostariam de estar na casa do Senhor neste momento? E estão aí fora neste mundo, perdidos, longe da presença. Alguns em qual conhecem a palavra e outros em qual não conhecem. Aqueles em qual conhecem, mas não têm força para estar na casa de Deus. Mas a graça do Senhor é sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Porque é o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos dá graça. E se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao apóstolo por essa rica oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer também a minha família que me acompanha. E isso daí é gratificante quando a gente estamos fazendo a obra do Senhor e nós vemos que a nossa casa serve a Deus e está juntamente caminhando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu prometo que você bem em breve naquilo em que Deus colocou no meu coração. E quando eu saí de casa eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, que não seja palavras minhas, mas que o Teu Espírito Santo esteja na direção para falar não aquilo em qual eu quero, mas aquilo em qual o Senhor quer falar com a Tua igreja. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para o coração de cada um que está aqui nesta noite. Porque igual costuma falar, a palavra de Deus ela não volta vazia. Nós podemos escutar esta palavra hoje em qual Deus colocou no meu coração. Mas se você escutar esta palavra amanhã, eu tenho certeza que Deus vai falar de outra forma no teu coração. Então a palavra de Deus ela se renova pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar trazendo aqui a palavra em qual o Senhor colocou o coração do nosso pastor, nosso apóstolo, para essa campanha. Uma palavra abençoada, que quando eu olhei essa palavra, o Senhor já falou primeiramente ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, que se encontra em Salmos, no seu capítulo 40. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui nesta palavra que o salmista Davi, ele clama ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E nós vamos ver aqui que Davi fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que quando nós clamamos a Deus, olha que coisa linda que fala a palavra do Senhor aqui com Davi. Quando Davi ele clama a Deus, Deus ele se inclina para ouvir o clamor de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós clamamos a Deus, quando nós suplicamos a Deus, quando nós colocamos as nossas dificuldades, os nossos problemas diante do altar do Senhor,
Olha o que a palavra de Deus nos fala aqui nesta noite, que o Senhor está se inclinando para ouvir o nosso clamor. Um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, louvado seja o nome do Senhor. E nós aqui nesta terra tão falho, tão pecador, nós não somos dignos disso. Mas a misericórdia de Deus é sobre a minha e a tua vida. Nós vemos na palavra que o Senhor ele se inclina para ouvir o clamor de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite aqui eu não quero falar sobre Davi. Nós sabemos que Davi, ele clamou ao Senhor. Nós sabemos que o Davi também passou por dificuldades. Nós vemos na palavra de Deus em Samuel que Saul perseguia Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver lá diante da palavra, lá em Samuel, que quando Davi estava tocando a harpa, nós vamos ver que Saul, ele lança uma espada para atingir Davi. Mas ali nós vamos ver lá na palavra de Deus em Samuel que nos fala que o Senhor entra com provisão e não permite que aquela espada alcançasse a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite eu não quero falar sobre Davi. A palavra em qual o Senhor colocou no meu coração, glória a Deus, aleluia, vamos ver aqui em Gênesis, no seu capítulo 12, a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Deus colocou no meu coração que há um tempo para todas as coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Há um tempo de espera, meu pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui no capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele vem para Abraão e fala: Abraão, levanta-se, sai do meio da tua parentela, sai da sua terra e da casa do teu pai, e vai para uma cidade aonde eu vou te mostrar. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que Abraão se levanta, ele pega a Sara, sua esposa, ele pega Ló, filho de teu irmão, e ele segue para essa terra em qual o Senhor prometeu para ele. Mas quando eu estava lendo essa palavra, eu me coloquei no lugar de Abraão. Imagina vocês, meus irmãos, você tem a sua família, você tem a sua casa, você tem o seu emprego, você tem o seu filho, você tem a sua mãe, o seu pai. E aí Deus chega para você e fala assim: levanta-te e vai para onde eu vou te mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão teve que largar tudo. Abraão teve que largar, eu creio que Abraão trabalhava, teve que largar o seu trabalho. Abraão teve que largar a tua casa. Abraão teve que largar o teu pai, a tua família. Abraão teve que sair da sua terra para ir para um lugar aonde ele nem sabia. Porque nós vamos ver na palavra que o Senhor ainda não tinha mostrado para Abraão para onde ele iria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ver diante da palavra de Deus que Abraão não questiona Deus. Glória. Abraão não fala: Senhor, mas como que eu vou para um lugar aonde eu não conheço? Senhor, como que eu vou sair da casa do meu pai? Senhor, como que eu vou sair do meio da minha parentela? Não, Abraão não questiona. Abraão somente confia. Isso é confiança no Senhor. Nesta noite Deus está falando ao meu coração. E o Senhor está falando: vai, continua, porque eu tenho uma promessa para a tua vida. Mas muitas das vezes o Senhor está prometendo algo para a tua vida, mas você não está confiando naquilo em que Deus tem colocado diante da sua vida, diante daquilo em que Deus tem prometido. Mas você tem falado: mas Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, mas Senhor, será que vai dar certo? Mas Deus nesta noite está falando: somente confia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós voltando aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus,
quando ordena para Abraão: levanta-te e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Abraão pega Sara, pega Ló, e ele começa a caminhar para onde Deus ordenou. Mas vamos ver aqui mais para frente que quando Abraão chega sobre a terra de Canaã, Deus chega para ele e fala: Abraão, eu te darei essa terra. E ali nós vamos ver que Abraão, ele faz uma oferta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver que Abraão, ele faz uma oferta para Deus sobre aquela terra. Mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus que quando Abraão chega nesta terra, esta terra estava passando por um momento de fome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ver um pouco antes que Deus fala: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, nós vamos ver que Deus, ele faz uma promessa para Abraão. Deus prometeu abençoar a vida de Abraão. Deus, ele promete estar com Abraão aonde ele fosse. Mas aqui nesta palavra nós vamos ver que quando Abraão chega sobre a terra de Canaã, ali era uma terra que estava tendo fome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus estava cuidando. Nós vamos ver que Deus dá sabedoria para Abraão. Abraão, ele desce para o Egito. Ele fala: Sara, vamos descer para o Egito. E quando Abraão chega sobre o Egito, Abraão fala para Sara: Sara, se nós chegarmos lá e eu falar que você é minha esposa, eu corro o risco deles tirarem a minha vida. E nós vamos ver que Abraão fala para Sara que quando chegasse lá era para Sara falar que ela era irmã de Abraão, para que aquele povo do Egito não viesse tirar a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que quando ele chega ali diante daquela terra, louvado seja o nome do Senhor, Faraó, ele pega e convida Abraão por conta de Sara, que vê uma formosura sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que diante daquela terra, ali Faraó começa a abençoar a vida de Abraão, dá gados, dá ovelha, dá camelos, e começa a abençoar ele. Eu creio que dá do que vestir, do que comer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a ira de Deus se levanta sobre aquela terra. Nós vamos ver aqui no capítulo 17 que fala: feriu porém o Senhor a Faraó e a sua casa por grande praga, por causa de Sara, mulher de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele começa a seguir a promessa de Deus. E tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão se cumpriu sobre a vida dele. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite, meu pastor, é sobre espera. Abraão, ele tinha um sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que ardia no coração de Abraão era para que ele tivesse um filho, para que viesse herdar de tudo aquilo em qual Deus concedeu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que Abraão, ele pede para Deus, para que Deus concedesse um filho para ele. E Deus, ele concede esse filho para Abraão. Nós vamos ver aqui no capítulo 15 de Gênesis que diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer, disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ver aqui, mas um pouco mais para frente, no versículo 18. Aqui nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo sobre a vida de Abraão. Que diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 18, no versículo 9. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho.
E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Meus irmãos, nós vamos ver aqui que a promessa de Deus, ele se cumpre sobre a vida de Abraão. Nós vamos ver que Abraão esperou 25 anos, meu pastor. Ele esperou 25 anos para se cumprir a promessa de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Eu não sei quanto tempo que você está esperando uma promessa de Deus. Eu não sei o que foi o que Deus te prometeu. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para você: descansa o teu coração. Amém. Porque se eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel para cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele nos prometeu. Mas nós temos que descansar. Nós temos que colocar o nosso coração no altar do Senhor. Um dia eu fui numa igreja com a minha irmã lá em Guarulhos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus me fez uma promessa. Ali eu estava voltando para os caminhos do Senhor. Eu estava afastado da presença. Mas aquele que é escolhido por Deus, ele pode até passar um tempo lá fora. O capítulo 1 vai nos falar que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Não fomos nós que escolheu Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu. Verdade. E quando eu estava ali diante daquela igreja, eu me lembro como se fosse hoje. Louvado seja Deus. Eu sentei bem atrás do banco, a minha irmã e a amiga dela sentaram lá na frente, e eu escutando aquela palavra, Deus falando no meu coração. O meu coração estava queimando, uma chama ardia dentro do meu coração. Aquela palavra me confrontava. Louvado seja Deus. E aquela mulher que estava pregando, ela parou de pregar e ela apontou e falou: ei, você, Deus tem uma promessa na tua vida. Deus te chama para pregador de nações. E na hora ali eu nem sabia que ela estava falando comigo. E na hora ela apontou e falou: é você mesmo. Ela falou como eu estava vestido. E ela falou: esta palavra é para você. O Senhor te levanta como pregador na palavra dele. E quando ela me entregou isso, eu saí dali de dentro. Eu falei: Jesus, como que eu vou ser pregador da tua palavra? Uma pessoa em qual mal sabia ler, uma pessoa em qual não tinha o entendimento da palavra. E eu falei: Senhor, mas como que eu vou ser um pregador da tua palavra, Pai? E ali Deus foi abrindo as portas. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez nós estávamos, eu e um irmão que caminhava comigo em Cristo Jesus. Ele me chamou para fazer um trabalho numa casa de recuperação. E eu fui com ele nessa casa de recuperação. Cultuei com ele ali. E aí quando nós fomos embora, ele falou: irmão, prepara uma palavra que na quarta-feira que vem você que vai trazer a palavra. E eu falei: Jesus, tenha de misericórdia, Pai. Mas eu falei: amém, Senhor. Eu lembrei daquela promessa em qual aquela irmã tinha me feito. E eu falei: Senhor, se realmente o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, Pai, me capacita. Me dá um entendimento da sua palavra, para que não seja palavras vazias minha, mas que seja, Senhor, realmente a palavra do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. E eu lembro que ali Deus me deu uma palavra, e eu passei o dia todo na minha casa meditando naquela palavra em qual Deus me deu. E diante de 3 passagens eu coloquei o clípse, estudei, meditei, orei. E quando eu cheguei ali diante daquela casa, minha irmã, para levar a palavra, quando o irmão me deu a oportunidade, na hora que eu li a palavra em qual Deus tinha me dado, quando eu fui abrir a Bíblia para ir nas outras palavras em qual Deus tinha colocado no meu coração, cadê os clipes? Eu falei: Jesus, misericórdia, Pai. E não tinha clipes, eu comecei a folhear a Bíblia de um lado, folheava a Bíblia para o outro, e eu falei: Jesus, e agora? Mas ali Deus, pela misericórdia, porque Deus, meus irmãos, Ele não vai te colocar em um lugar para você passar vergonha. Há um tempo para todas as coisas, assim diz a palavra do Senhor. E quando chegar o tempo que Deus te colocar num lugar, não temas, porque Deus é contigo. Deus é contigo, pastor. Deus, Ele não vai fazer você passar vergonha. Se Deus te colocar para pregar, prega. Se Deus te colocar para louvar, louva. Se Deus te colocar dentro do ônibus e falar: vai lá, entrega, entrega.
Porque Deus não é Deus de mentira. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu comecei a pregar aquela palavra. E ali depois que nós terminamos aquele culto, meu coração se entristeceu. Porque eu não preguei aquilo que eu queria. Mas eu não sabia que eu tinha que pregar não aquilo que eu queria. Mas eu tinha que pregar aquilo que Deus queria. Porque eu não falei lá no começo, Senhor, que não seja palavra minha, mas que seja a palavra do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Então ali eu não preguei o que eu queria, eu preguei aquilo em qual Deus queria. Mas a gente somos falhos. E eu saí dali naquela noite com o meu coração entristecido. E quando eu cheguei na minha casa, quando eu deitei na minha cama, eu falei: Deus, nada daquilo que aquela mulher me prometeu, que o Senhor me prometeu através da vida dela, é verdade, Pai. Porque eu não sou um pregador da Tua palavra. E no outro dia eu fui trabalhar, eu trabalhava nessa época de motoboy, com meu coração entristecido. E aí eu falei, e eu estava fazendo esse trabalho com esse irmão. E aí o inimigo se levantou contra a minha vida. Eu na moto, eu falei, no meu coração ardendo, eu falei: eu vou ligar para ele e vou falar que eu não vou mais fazer parte deste trabalho, eu não vou mais pregar a palavra de Deus, isso não é para mim. E eu pensando isso em cima da moto e trabalhando com o meu coração entristecido, o meu telefone toca. Quando eu fui ver, era o irmão que fazia essa obra comigo. Aí na hora eu já falei a confirmação de Deus para mim não ir mais. Eita glória. E na hora eu parei a moto, tirei o celular do suporte da moto, e quando eu atendi o celular, eu falei: Pai do Senhor, varão. Ele falou: meu irmão, a paz. Eu tenho algo de Deus para a tua vida. E eu falei: irmão, eu também tenho algo que eu preciso te falar, mas eu não sei se é de Deus. Ele falou: antes de você falar, deixa eu te entregar o que Deus tem para você. Eu falei: amém, varão, pode falar. E ali na hora ele falou assim para mim, ele falou: irmão, Deus abriu a porta para você lá na Fundação Casa da Moca, para você estar pregando a palavra de Deus lá dentro do presídio. Ele falou: e é para você ver que é de Deus, porque para você poder entrar dentro de uma cadeia, você precisa ter a carteirinha de capelania. E eu não tinha o curso de capelania. E ele falou assim para mim, ele falou: irmão, para você ver que é de Deus, você precisa ter o curso de capelania. E Deus abriu a porta para você lá, meu irmão, para você pregar a palavra. Aí na hora eu fiquei sem palavra, eu falei: meu Deus, eu ia entregar para o irmão agora que eu não ia mais pregar a palavra de Deus, que não era para mim ser um pregador da palavra. E aí o Senhor, na mesma hora que eu estava pensando, o telefone toca, o Senhor me abre uma porta dentro do presídio. Meus irmãos, para glorificar o nome do Senhor, porque nós não somos nada. Nós não temos nada. Quem faz é Deus. Quem nos capacita é Deus. Nós somos apenas instrumento. Aleluia. Ai de nós quando nós pensamos que nós podemos alguma coisa. Porque nós não podemos. Porque quem nos dá graça é o Espírito Santo de Deus. Amém. Quem nos capacita é Deus. E esta palavra de hoje nos fala que há um tempo para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele tempo em qual Abraão esperava da parte de Deus chegou sobre a vida dele. Amém. Ele passou 25 anos esperando que a promessa de Deus se cumprisse sobre a tua vida. E nós vemos a palavra de Deus se cumprindo sobre a vida de Abraão. Mas muitas das vezes nós queremos para hoje. Nós oramos, nós colocamos no altar do Senhor, mas nós não temos paciência de esperar. Muitas das vezes nós oramos, nós clamamos, jejuamos, subimos monte, colocamos no altar do Senhor, mas nós não temos paciência de esperar no Senhor. O Senhor está falando aqui nesta noite, aquietar os corações, porque quem está no controle sou eu. Quem está no controle é o Espírito Santo de Deus. Meu pastor aqui diz a palavra do Senhor para a tua vida: e farei de ti uma grande nação. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala para que o Senhor não pare.
Porque para viver um propósito, você tem que passar pelo processo. Ei, você falou que a tua família está lá fora no crime. Mas tem muitas pessoas que estão aqui, que se o Senhor parar, eles vão parar. O Senhor tem promessa na tua vida, aleluia. O Senhor irá te levantar no meio de pessoas grandes que olham e não te dá nada. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala para você não parar, continua. Continua, porque eu sou contigo. O Senhor está colocando a mão diante da tua saúde. E tudo aquilo que Deus te prometeu irá se cumprir sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não para. Porque se o Senhor parar, pessoas vão parar. Vidas vão parar. E naquele grande dia o Senhor irá pagar um grande preço. Então não queira pagar um preço, porque o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você olha aqui duas pessoas e você fala assim: meu Deus, até quando? O que eu tenho feito, Pai? Mas deixa eu te falar nesta noite, meu pastor. O Senhor tem visto. O Senhor tem escutado a tua oração. O Senhor tem recebido a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E duas vidas que estão aqui dentro são vidas que dependem do Senhor para continuar caminhando. Abraão esperou 25 anos. Eu não sei qual é o tempo que você está esperando a promessa de Deus se cumprir sobre a tua vida. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para a tua vida. Mas eu posso te dizer que o Senhor, em qual estou pregando a palavra dele aqui nesta noite, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Assim como Deus fez na vida de Abraão. Deus prometeu terra, cumpriu sobre a vida de Abraão. Deus prometeu Isaac sobre a vida de Abraão, e ele cumpriu. E o Senhor, ele é fiel para cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, descansa. Eu creio que Deus, ele tem uma promessa para cada vida que está aqui nesta noite. Muitas das vezes é difícil. Muitas das vezes nós cansamos igual o pastor, ele não é o único. Que quando vem a tempestade, vem o vento, nós pensamos em parar. Tem hora que nós oramos, não escutamos a voz de Deus. Nós questionamos ao Senhor, fala: Senhor, mas por que eu não estou ouvindo a sua voz? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Pedro no barco? Estava Pedro e seus discípulos no barco, e quando vem aquela tempestade, quando o vento soprou sobre aquele barco, os discípulos de Deus acharam que ali era o fim. Mas quando Pedro olha para frente, quem que ele vê? Ele vê Jesus. E quando Jesus entra sobre aquele barco, na mesma hora o vento forte para. Aleluia. Na mesma hora aquelas ondas cessam. Então eu quero dizer nesta noite, que não importa o que você está passando, amém, não importa a tempestade, não importa a força do vento que está batendo, amém, sobre a tua vida, mas quando você colocar Jesus no barco, quando você colocar tudo na mão do Senhor, o Senhor vai cessar o vento sobre a tua vida. Amém. Pastor, eu quero pedir para colocar um louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É cantado, tá, irmã? Glória a Deus. O louvor é Vai Passar, Gerson Rufino. Glória a Deus. Vai passar. Glória a Deus. Deus, ele não nos coloca no deserto para nós morrer. Deus, ele nos coloca no deserto para nos preparar, para nos dar força, para a gente entender que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Nós somos dependentes de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória.
Deus fiel. Meus irmãos, peço que vocês se coloquem de pé. E neste momento nós vamos levar o nosso coração a Deus. Que nós vamos esquecer as preocupações deste mundo. Que o nosso coração venha estar sensível para ouvir a voz de Deus sobre a nossa vida. Enquanto esse louvor estiver tocando, eu vou orar pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na letra deste louvor. E deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração de vocês nesta noite. Amém? Eu creio que nós vamos sair daqui nesta noite diferente. Cantado. Glória. Aleluia. Glória a Deus. É cantado, amado. Amém. Glória. Estou entendendo, Jesus. Estou entendendo o seu mistério, amor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Deus, é uma palavra para você, Santo Deus. Deus amado, Deus querido, Senhor, te louvamos, Pai. Deus amado, Deus querido, eis aqui, Senhor, o teu filho, Pai. O Senhor conhece, Deus, o coração dele, Pai amado. O Senhor conhece as necessidades, Pai. O Senhor conhece, Pai amado, o esforço, o pensamento. O Senhor conhece, Deus amado, o desejo do teu coração, Pai. Deus amado, o seu filho, Pai amado, Pai querido, pensou em desistir, Senhor. Mas nós cremos, Pai amado, que a chama que o Senhor colocou diante do teu coração não se apagou, porque o Senhor colocou as tuas mãos e acendeu novamente essa chama. Pai, eu coloco as minhas mãos sobre a vida dele, Senhor. Mas que não sejam minhas mãos, sim as tuas, Deus. Pai amado, Pai querido, com o teu Espírito Santo, Deus amado. Desce agora, Pai, com renovo. Vai renovando, Pai. Renova ele, Senhor, nesta noite, Pai. Tira toda a seta, Senhor Jesus amado, que foi lançada contra este coração. Toda ferramenta, Senhor, levantada, Pai amado, Pai querido, contra a vida dele, Senhor. Vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Quebra o laço da balança, Senhor, Pai amado, os carros do fogo, Jesus. Restaura, Senhor, esta vida, Senhor. Tira, Pai amado, toda a tristeza do teu coração, toda a ansiedade. Tira, Senhor, o espírito de depressão, Pai. Deus, trabalha no seu pensamento. Renova, Senhor, da estratégia, entendimento da tua palavra e sabedoria. Senhor, usa ele nessa terra como instrumento nas tuas mãos, Pai. Senhor, abençoa a tua casa, Senhor, a tua família, o teu celeiro. Deus de provisão. Deus de perto, Deus de longe. Deus que conhece o recurso escondido no profundo do teu filho. Deus amado, Deus querido, eu te peço, Pai. Surpreende ele, Senhor, ainda esta semana. Chegará, Senhor, na sua vida a providência da vida que ele necessita, Pai. Abençoa, Senhor, a tua casa, Senhor. Vai, honra ele, Pai. Senhor, muitos não creem, muitos, Pai amado, orinhas. Muitos, Pai amado, olham e não dá nada. Lá, Santará, Sarabará, mas muitos irão ver, Pai amado, Pai querido, as suas mãos, Senhor, sendo colocadas, levantando, Senhor, ele como profeta nesta terra. Pai amado, Pai querido, eu venho colocar, Senhor, as plantas dos pés, Senhor. O teu Espírito Santo estará na frente, quebrando as barreiras espirituais, quebrando as muralhas, tirando os impedimentos. Deus amado, Deus querido, aonde ele for, Senhor, que a pessoa venha olhar ele, Senhor, e venha ver, Pai amado, Pai querido, canta na o nome de Deus, o profeta nesta terra. Senhor, que as mãos dele, Senhor. Senhor Jesus amado, nesta noite. Senhor, nesse tempo, Senhor, é um som sobrenatural. Dom de cura, dom de prodígio, dom de libertação. Pai amado, Pai querido, quando ele estender as mãos, Senhor, sobre os céus. Senhor, a mão dele, Senhor, se apontar sobre os hospitais. Senhor Jesus amado, Deus querido, pessoas ali dentro serão curadas. Senhor, vidas ali desiludidas pelos médicos, Pai. Senhor Jesus amado, a sombra dele, as mãos dele, Senhor, irá tocar, Senhor, sobre cada vida, Pai. Senhor, irá ter libertação, cura. Senhor,
naquele mesmo momento, Pai amado, ali foi estampado, Senhor, aquele sangue. Senhor, nós vamos ver, Senhor, que o Senhor volta e fala: alguém me tocou. Pai amado, Pai querido, saiu virtude, Senhor, das suas vestes. Porque todo o pecado foi tocado de uma forma diferente. Senhor, e toda a mão, Senhor, nos confortou a tocar, Senhor. Sobre as vidas, Pai amado, não vai ser a mão dele, mas vai ser as tuas, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Amém. Pode sentar, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, receba essa palavra. Deus nesta noite está quebrando os cativos. Deus está quebrando presídio, correntes. Toda obra de macumbaria, toda palavra lançada contrária, toda inveja, toda oração contrária, nesta noite o Senhor lançou por terra. Candarabassuri, candarabarai, o Senhor me mostra a mão dele sobre a tua vida. O Senhor está descendo com um renovo sobre a tua vida. E nesta semana ainda o Senhor irá entrar com providência. Louvado seja o nome do Senhor, recebe. Porque Deus, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu na tua vida. E aqueles que te humilham, a palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados. E o Senhor irá te exaltar no meio daqueles que te humilhou. Aqueles que não te deram nada irão ver a grandeza do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar um assento, meu pastor. Eu quero agradecer essa palavra, essa rica oportunidade de trazer essa palavra, agradecer essa palavra em qual Deus colocou no meu coração. Eu espero que essa palavra possa ter entrado no coração dos irmãos que estão aqui nesta noite. E há um tempo determinado para todas as coisas, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quando nós oramos, a nossa oração chega nos céus, porque a palavra de Deus nos fala que o véu foi rasgado e nós temos o livre acesso até o nosso Senhor. E quando nós oramos, a nossa oração chega nos céus. Assim como diz lá na palavra em Salmos, o Senhor está inclinado para ouvir a minha e a sua oração. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei qual é o tempo da sua espera. Mas assim diz a palavra do Senhor: descansa o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço, pastor, essa rica oportunidade. Que Deus continue abençoando, né, pastor, esta igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, da sua família, da sua mãe, meu pastor, dos seus filhos. Vejo uma obra de Deus na vida dessa menina. Quando ela louva, as cadeias se quebram. E eu creio que Deus vai usar muito a vida dela através do louvor, viu, pequena? Deus tem uma obra na tua vida. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Quando você louvar, as cadeias irão se quebrar. Quando você louvar, o Senhor me mostra você dentro de um hospital louvando. E pessoas ali dentro sendo curadas através do seu louvor. Deus, ele vai abrir os caminhos. Deus, ele vai abrir porta onde não tem porta. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça, tá bom? Porque grande é a obra que Deus tem na tua vida. Meu pastor, eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Não passei do tempo. O pastor falou até as 9h10 e aqui eu estou entregando, meu pastor. Deus abençoe. Amém, Jesus. Que palavra abençoada, Jesus.